falar sobre estagiário. Estagiário tem lei específica, que é 11.788 de 2008, uma lei meio antiga, mas que ainda e até hoje geram enormes dúvidas. Primeiro, que estagiário tem um limite, né, para contratação. Então, exemplo, se na sua empresa tem de 1 a 5 empregados, você pode ter um estagiário. E aí tem uma série de nuances, tá bom? Então, tem limitação máxima do número de estagiários para trabalhar numa empresa. Outra coisa que é super bacana saber da lei do estagiário é que ela não tem nada a ver com a CLT. Ou seja, você não vai pagar fundo de garantia, INSS, nada disso. É bacana ter um registro na carteira? Pode fazer, não tem problema nenhum, ou nas anotações gerais, ou no registro, colocando sempre que é estagiário, até para ter o reconhecimento e não ter problemas eventuais com ação trabalhista para pedido de reconhecimento de vínculo. Estagiário e empregado tem diferenças assim que, se você não observar ou se você não respeitar essas diferenças, ele pode sim gerar um vínculo trabalhista. Exemplo, jornada de trabalho. A jornada de trabalho do estagiário é de até 6 horas diárias, então 30 horas semanais. Então não tem final de semana. Não é igual ao seletista, que a jornada de trabalho é de 44 horas semanais, né? Então a gente faz 888 durante os 5 dias e no sábado 4 horas em tese, ou tem uns que fazem aquela quebra trabalhando a mais de segunda a quinta-feira e na sexta-feira saindo mais cedo para dar essas 44 horas semanais. Então isso varia muito de empresa para empresa. Já o estagiário são 6 horas o limite e aí não tem direito a hora extra, porque se fizer hora extra cai na CLT e CLT é vínculo. Então deu o horário do estagiário, o estagiário tem que pegar as coisinhas dele e embora da empresa, não tem jeito, tá bom? Esse é um ponto específico. Outra coisa também que o estagiário tem de direito e que muitas vezes acaba entrando em atrito com a empresa, que é o seguinte: ele tem direito a sair mais cedo em semanas de prova, aquelas provas bienais ou semestrais, dependendo da faculdade, ele tem sim o direito de sair mais cedo. Porém, esse direito de sair mais cedo é desde que ele tenha a empresa ou a faculdade forneça um documento formal, um documento, né, oficial, falando das semanas de prova e dos dias. E aí, nesses dias, ele pode sair mais cedo para fins de estudar nas provas e ter melhor resultado. Outra coisa, estagiário não tira férias. Pô, Carol, como assim estagiário não tira férias? Não tem direito a descansar? Tem sim, ele tem o direito ao recesso remunerado. O que é recesso e o que é férias? Férias, normalmente, subentende-se 1/3, né? Então, recebe o valor do salário mais 1/3. No recesso, ele só recebe o abono que normalmente ele tem direito. Então, aquela bolsa, né? Então, se ele recebe R$600, vai ser R$600 nesses 30 dias aí que ele vai ter de recesso. Ele só tem direito ao recesso depois de 1 ano trabalhado. E o contrato de estágio é de 2 anos. Tá bom? Ah, mas eu rescindi o contrato em 6 meses. Ele não vai ter essa quebra como a gente tem de férias proporcionais. Ele não vai ter recesso proporcional lá no TRCT dele. Vai ter só o saldo de dias trabalhados como recebimento. Empregado, como eu já disse, o empregado tem fundo de garantia, mas o estagiário não tem. Outra coisa também que o estagiário não tem e que é importante saber: 13º. 13º é só para empregado seletista. Estagiário não tem direito a 13º salário. Pagando 1/3, 13º, você acaba quebrando as características do estágio e gerando eventual vínculo trabalhista que ele pode recorrer judicialmente para conseguir esse vínculo, né? Então é uma linha muito tênue e às vezes você precisa do estagiário para trabalhar um pouquinho mais ou quer dar um benefício para o estagiário, infelizmente não pode. Se você quiser, registre ele, faça todas as normas corretas conforme a CLT prevê e aí ele vai ter esses direitos. Vale transporte, ele tem direito sim a receber vale transporte, porém não vai ter aquele desconto dos 6% que normalmente o empregado tem, né? Que é uma compensação aí da questão do vale transporte. Tem muitos que não querem receber porque o 6% às vezes acaba ficando num valor a mais, né? Esse desconto de 6% fica a mais do que ele receberia de valor de vale transporte, então dependendo do empregado, mas na questão do estagiário não vai ter esse desconto do 6%. Ele vai receber a bolsa, vai receber o adiantamento do vale transporte também, normalmente. Estagiário é muito bacana, mas a gente precisa lembrar que o contrato de estágio ele tem 3 pessoas
não são duas como num contrato normal. Não é contratante e contratada só. O estágio, ele subentende-se que há a importância do estagiário aprender, ter a vivência na prática do que ele aprende na teoria. Por isso ele é um estagiário. Então, por conta dessa situação, a gente tem 3 partes. O estagiário, o contratante e a faculdade. Pode ser pessoa física contratar? Pode, não tem problema nenhum. Pessoa física normalmente contrata muito estagiário, né? Autônomos contratam estagiários até para ajudar, por exemplo, na sua empresa, na sua microempresa, na sua startup, então não tem problema nenhum. A única diferença é que no contrato vão ter 3 partes e ele vai ter que levar para a faculdade para assinar. Então são 3 vias de contrato, tá bom? Ah, por quê? Por conta disso que eu acabei de explicar para vocês. O estágio subentende-se que ele vai aprender o que ele tem na teoria lá na faculdade, ele vai aprender na prática. E tem algumas faculdades que o estágio é obrigatório, então ele precisa comprovar essas horas. Então o contrato ele é importante por causa disso. O contrato deve ser bem feito. E outra coisa, tem que ter alguém técnico que vai ficar à disposição do estagiário. Como assim? Lá no contrato vai ter um responsável técnico, vai ser aquela pessoa em que o estagiário vai se reportar. Então você está no escritório de advocacia, um escritório grande, ele vai trabalhar num departamento específico. Normalmente é o coordenador do departamento ou um advogado que tem mais vivência ali, que vai ficar supervisionando aquele advogado, aquele estagiário. Então, aquele advogado que vai ser responsável, que vai estar no contrato. Ah, você é pessoa física, você é um advogado autônomo, vai ser você. Ah, eu sou engenheiro. Da mesma forma, em todas as profissões e em todas as empresas vai se aplicar da mesma forma, tá? O estágio, ele precisa ter essas 3 pessoas, senão também é um outro ponto que não configura estágio. Quando não configura estágio, configura vínculo trabalhista. Acho que são essas as dúvidas maiores, assim, num contrato de estágio, que sempre são me reportadas, mas é importante dizer, respeitem a lei do estágio, que é a de 2008, e verifiquem todas essas questões, porque diferentemente do seletista, o estagiário ele tem um contrato mais rigoroso, as horas dele são mais rigorosas, a questão do estágio é mais rigoroso. E aí, para você evitar demandas trabalhistas ou evitar problemas com o estagiário, cumpra a lei direitinho, explique para o estagiário os direitos dele, fale um pouco sobre essa lei do estágio, que é importante ele ter noção do que é direito dele ou não, para não se comparar, às vezes, com os outros colegas de trabalho. E é isso. Até a próxima dica, até a próxima informação, até o próximo vídeo.